Olá, irmãos. Vamos iniciar dizendo que é uma grande satisfação retornar a esta casa, onde eu tive o meu primeiro contato com a doutrina espírita e onde comecei a estudar e, enfim, a trabalhar. E sempre que a gente retorna aqui, nos vem a lembrança dos grandes amigos que nós fizemos ao longo do tempo, dos trabalhos que nós desenvolvemos. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer por este convite e reforçar que é uma satisfação enorme estarmos aqui novamente. E hoje, especialmente, viemos falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sedes Perfeito. E esta é uma questão que nos toca bastante, na medida em que quando nós ouvimos esta afirmação que o Espiritismo nos traz, sedes perfeito, ela acaba nos acarretando uma responsabilidade muito grande e às vezes nós acabamos nos colocando um peso muito grande na medida em que começamos a cobrar de nós mesmos uma perfeição. Mas o Espiritismo também nos explica, e Kardec traz esses esclarecimentos ao longo deste capítulo, que isto nada mais é do que um objetivo pelo qual nós temos que trabalhar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para alcançarmos em determinado momento. Uma vez que nós sabemos que a perfeição infinita, ela pertence a Deus, e a nós o que cabe é uma perfeição relativa, cabe a nós então no nosso dia a dia, nas nossas relações com os nossos irmãos, durante a nossa vida, buscarmos esta perfeição, não para atingi-la de um momento para o outro, assim, mas a pouco e pouco, a cada dia, a cada momento, a cada vez que nos relacionamos com pessoas e a cada vez que nos relacionamos conosco mesmo, isso é bem importante de frisar, nós temos essa oportunidade de nos melhorarmos. E aí então eu gosto muito que a gente faça essa reflexão sobre esta busca da perfeição, sobre essa busca de nos tornarmos seres humanos melhores, que ela precisa ser feita no nosso cotidiano, na nossa praxis ou na nossa prática, na vivência do dia a dia, nas experiências que nós vamos vivenciando ao longo da vida, que vão nos experimentando cada vez mais. Então é muito importante que a gente não faça comparações com outras pessoas, no sentido de tentar achar uma valoração, né? Às vezes a gente busca assim, eu sou quase tão perfeito quanto fulano de tal, e isso verdadeiramente não nos interessa. E verdadeiramente não é isto que o Espiritismo nos concita a fazer. E sim, nós precisamos aprender a nos comparar conosco mesmos, a pensar se hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem, e se amanhã eu poderei ser melhor daquilo que eu estou sendo hoje, e assim por diante. Então nós devemos acalmar, abrandar um pouco a nossa alma, o nosso pensamento, e não ficar tão preocupados com esta busca por uma perfeição, porque nós somos seres imortais, então nós ainda temos a eternidade pela frente. E isso nos escapa, né, o conhecimento, porque é muito difícil às vezes a gente tentar imaginar na nossa vida quanto tempo nós temos ainda, né? E o tempo é uma coisa que nos escapa entre os dedos e que é muito difícil da gente lidar com ele. Então, se nós pensarmos assim, que a felicidade é para a vida futura, e se nós fazermos uma comparação hoje do que é o dia de amanhã com o dia de hoje, o dia de amanhã nada mais é do que uma previsão. O futuro, ele só é uma previsão, uma expectativa que nós temos, porque ele nunca chega, na verdade, né? No nosso dia a dia, a não ser que a gente acorde amanhã. Mas provavelmente isso nunca vai acontecer, nós vamos sempre acordar no dia de hoje. O passado, ele já foi e ele não retorna, nós não podemos voltar no tempo para tentar fazer as coisas diferentes. E uma coisa que a gente pode pensar também é que se nós tivéssemos essa oportunidade, né, de voltar no passado há 20 anos atrás, provavelmente ou certamente nós faríamos tudo exatamente da mesma forma que nós fizemos. Porque daquela época que nós fizemos daquela forma, era a forma que nós achávamos a mais acertada. Aquele era o nosso desejo, né? E a gente não poderia voltar no passado tendo a cabeça de hoje, né? Isso é impossível. Então, verdadeiramente, para nos tornarmos pessoas melhores, o tempo que nós temos para fazer isso, o momento de fazermos isso, de buscarmos refletir, de pensar e de agir e de mudar o nosso comportamento, é exatamente no agora.
Não podemos fazer em outro tempo, somente agora, no dia de hoje, neste momento. Então, quando nós pensamos dessa maneira, é possível que nós possamos experimentar um alívio, né? Diminuir a pressão que às vezes colocamos sobre nós mesmos nessa questão de busca de perfeição. Porque a perfeição que nós podemos alcançar é relativa a Deus. E a perfeição que nós podemos alcançar hoje, ela também é relativa ao tempo de vida que nós temos, às experiências que nós já vivenciamos. Tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, as decisões que nós tomamos, os comportamentos que nós temos, eles se dão exatamente pelas nossas experiências vivenciadas, somadas ao aprendizado que nós temos no dia a dia. E isso não pode ser modificado de uma hora para outra. Nós não conseguimos alterar o nosso comportamento totalmente apenas porque nós resolvemos nos tornar pessoas melhores. Nós precisamos vivenciar, viver a experiência. E essa experiência, ela só se dá nas relações. Então, é importante que nós passemos a nos relacionar conosco mesmo, que nós façamos uma profunda reflexão, avaliando quem nós somos. Na psicologia, a gente costuma trabalhar com a questão do espelho, né? E às vezes nós incentivamos as pessoas a se olhar demoradamente na frente do espelho, olhar para aquela imagem detidamente, mas não observar naquela imagem a aparência física. Olhar profundamente nos olhos e perguntar: quem é esta pessoa? E quem de nós poderia ter essa resposta, né? Quando eu olho para mim mesmo e pergunto assim: quem sou eu? Tenho muitas dúvidas ainda, né? Então, do ponto de vista psicológico, nós ainda nem nos conhecemos bem, né? E quantas vezes nós nos pegamos dizendo: conheço fulano como a palma da minha mão, mas verdadeiramente não conhecemos. Se conhecêssemos profundamente assim as pessoas, elas não nos surpreenderiam, elas não nos causariam decepção e nem frustração com as suas atitudes, porque se nós as conhecêssemos, nós esperaríamos tais atitudes, tais comportamentos. Então isso demonstra que não conhecemos. E como é importante que a gente olhe para dentro de si mesmo para fazer uma reflexão de autoconhecimento, buscar quais são as condições que eu tenho para me melhorar. Mas para isso eu preciso, em primeiro lugar, reconhecer quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas imperfeições. Porque, em verdade, se eu não as reconheço, eu não faço nada para mudar. Enquanto eu não me reconheço quanto um ser egoísta, orgulhoso, invejoso, eu não vou fazer nada para alterar isso. Então, talvez seja um momento que nós estejamos vivenciando agora no planeta, em função dessa pandemia, ela nos tem dado momentos, né, de ficarmos conosco mesmo, às vezes a sós, ou mesmo que nós estejamos acompanhados, com o pensamento mais centrado em quem nós somos, mais centrado no eu. O que é que eu estou fazendo para este mundo que eu gostaria tanto que se tornasse logo ali adiante um mundo regenerado? O que é que eu estou fazendo para a Terra sair dessa condição de um mundo de provas e expiações e logo ali adiante se tornar um mundo onde o bem já vai se sobrepor ao mal? Esta é uma pergunta central, na medida que o Espiritismo nos concita a fazer o que nós chamamos de reforma íntima. Então, eu preciso parar um pouco de me preocupar com a reforma das outras pessoas e investir mais tempo, e investir mais sentimento, e investir mais reflexão, pensamento na minha reforma íntima, naquilo que verdadeiramente eu posso mudar em mim mesmo, uma vez que eu não posso mudar nos outros, não é? E é importante essa reflexão, o Kardec traz ao longo de todo o Evangelho. Quando Jesus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, ele está ligando a nossa felicidade a amar, ao amar. Amar o próximo como a si mesmo denota que eu tenho que amar primeiro a mim mesmo. E eu acho que muitas vezes a gente inverte, né? A gente passa a acreditar que eu tenho que amar primeiro o próximo para depois me amar. Mas se eu não me amar, o que eu terei para dar ao próximo? Como eu posso dar ao outro aquilo que eu verdadeiramente não tenho, que é o amor próprio? Então eu preciso me amar e a partir daí começar a cuidar mais de mim. Na psicologia tem um termo que a gente usa muito que é o cuidado de si, né?
E verdadeiramente, quando as pessoas chegam no início da terapia, é muito comum a gente perguntar para elas se elas estão dispostas de mudar a vida delas, se elas estão dispostas de mudar aquilo que lhes causa a doença. Porque a gente acaba, às vezes, vivendo no que nós chamamos de zona de conforto. E ainda que ela cause sofrimento para a gente, ela nos traz alguma segurança. Em que sentido é essa segurança? É a segurança que nós sabemos onde nós estamos, nós sabemos com quais pessoas nós convivemos todos os dias, é a segurança de que nós sabemos o que vai acontecer ao longo dos dias na nossa semana, pelo menos na maioria das coisas, né? E isso nos traz uma certa segurança. E essa segurança se dá pela nossa vontade de ter controle sobre a vida. Infelizmente, em algum momento a gente vai ter que se dar conta que nós não podemos controlar a vida, porque a vida não nos pertence. Nós somos parte integrante da vida, ela não é nossa, ela não tem dono, né? Se tivesse dono, a gente diria que esse dono seria Deus e não nós, seres humanos. Sendo eu parte integrante desta vida, né, eu preciso querer, quando eu quero me melhorar, me tornar uma pessoa melhor, eu preciso fazer algum movimento para que eu possa verdadeiramente mudar a minha maneira de ser e a minha maneira de estar no mundo. Então eu vou precisar mudar a percepção que eu tenho de mundo e vou precisar a minha forma de reagir a esse mundo. E isso efetivamente é muito difícil de se fazer. Mas é o que o Evangelho nos convida nesse capítulo: sedes perfeitos, né? É isso, é fazer uma reflexão, é olhar para dentro de si mesmo e procurar em nós aqueles defeitos que, via de regra, a gente aponta nos outros. E a partir daí, quando eu começar a reconhecer esses defeitos, eu começo então a planejar a minha modificação, ou a minha reforma íntima. Eu começo a pensar o que é que eu posso fazer diferente. E uma outra questão que é bem importante quando a gente se dá conta disso e a gente vai realmente fazer esforços para essa nossa mudança, é no que é que eu verdadeiramente posso mudar agora. Nós vivemos hoje a era das doenças mentais, especialmente a depressão e a ansiedade, né? Logo ali em 2050, a Organização Mundial de Saúde prevê que 50% da população da Terra terá tido pelo menos um episódio de depressão ao longo da vida. Isto são 3 bilhões e meio de pessoas. É muita gente. E o Brasil está entre os países com o número maior de depressão. Hoje se estima que 42% da população brasileira tem algum episódio de depressão. Para 210 milhões de pessoas, isso são quase 100 milhões de pessoas. É muita gente. E provavelmente todos nós ou já passamos por essa experiência ou conhecemos alguém que passa por essa experiência. E a gente que trabalha diretamente com isso, como é duro receber às vezes a pessoa olhando nos teus olhos e dizendo para ti: eu não tenho mais vontade de viver, né? Fora aqueles casos que são os mais graves, que levam as pessoas à tentativa de suicídios, e muitas delas chegam a termo, conseguem efetivamente tirar a própria vida, e nós, enquanto espíritas, sabemos da gravidade que isto representa no processo evolutivo de cada ser. É muito difícil de lidar com isso, mas também nós precisamos fazer uma avaliação que esta depressão e esta ansiedade galopantes hoje na nossa sociedade, elas se dão exatamente pela maneira como nós vivemos viver em sociedade. Uma sociedade hoje extremamente individualizada, individualista, onde cada um pensa primeiro na sua própria vida, primeiro no seu bem-estar, como se fosse possível individualizar a vida. Do ponto de vista psicológico, nós individualmente nem existimos. E é bem importante a gente fazer algumas reflexões para a gente entender do porquê disso, né? Eu só sou o Eduardo, eu estou o Eduardo neste momento, só porque todas as pessoas me chamam de Eduardo ou de Bibo, que é o meu apelido, que a maioria das pessoas me conhece. Mas se todo mundo parar de me chamar de Bibo de uma hora para outra, é provável que em algum tempo, em alguns meses, eu esqueça que eu sou o Bibo. E a não ser que alguém me lembre em algum momento, talvez eu não vá conseguir mais lembrar disso para o resto da vida. Então eu não existo individualmente, eu só existo no coletivo. E todo o ensinamento que Jesus deixou para nós enquanto Ele esteve aqui na Terra fazendo a sua pregação, sempre foi nesse sentido, né? Sempre foi no sentido de praticarmos a caridade.
E não existe caridade do ponto de vista individual. Ela só é possível do ponto de vista coletivo. Porque a caridade é o amor colocado em prática entre os seres. Não há outra forma, não é? Eu não posso subir para o topo de uma montanha para viver isoladamente lá e vivenciar o amor. Não existe essa possibilidade. Eu preciso me sentir amado pelas pessoas, então eu preciso das pessoas. Eu preciso, às vezes, que as pessoas confirmem para mim que verdadeiramente eu sou o Bibo, que eu sou o Eduardo, né? Agora, psicólogo. As pessoas me deram um título, né? Eu tive que fazer faculdade e recebi um título que diz lá, psicólogo Eduardo Domingues. Se eu não tiver esse título, eu já não sou psicólogo. Então eu não posso ser psicólogo sozinho. Aliás, eu não posso ser nada sozinho. Precisamos uns dos outros, sempre foi assim e sempre será assim. E enquanto nós não reconhecermos isso como a coisa principal da nossa vida, da existência do mundo, da progressão espiritual, nós não faremos a nossa reforma íntima. Porque eu não necessito de... Se eu achar que eu não necessito das outras pessoas, por que é que eu vou melhorar a minha relação com essas outras pessoas? E então, não há reforma íntima do ponto de vista individual. Eu preciso dos outros, eu preciso de referências, eu preciso da troca, eu preciso de afeto, para mim poder dar afeto, para mim poder receber afeto. Sem isto, não há vida. O que há são pessoas vegetando, são pessoas caindo em processos de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, perdendo totalmente o sentido da vida, atentando contra a própria vida, deixando de ter prazer, deixando de se relacionar com as outras pessoas. Imagine a gente sempre num mundo escuro, sem que não haja ninguém, que a gente não possa ouvir alguma voz, que a gente não possa sentir algum abraço, né? E o quanto que nós estamos sentindo falta de abraçar os nossos entes queridos agora por causa da pandemia, por causa do isolamento social, né? Volta e meia eu encontro pessoas queridas de muito tempo assim, e hoje eu já estou conseguindo me controlar porque nós já estamos aí há quase um ano em relação com esta pandemia, com esse isolamento social. Mas no início da pandemia era muito comum acontecer, eu via pessoas já ir abraçando e algumas se afastavam, não, a gente não pode se tocar agora. A falta que isso faz na gente, ela é muito grande e ela afeta o nosso humor e ela afeta a nossa maneira de sentir, de perceber e de reagir ao mundo. Nós estamos todos mais com os nervos à flor da pele neste momento. Basta a gente ver o que está acontecendo nas redes sociais agora, as pessoas discutindo, famílias inteiras se dividindo ao meio por causa da política, por causa do futebol, por causa da religião, não é? Evidentemente que a gente tem o direito de ter as nossas convicções e de expor essas convicções, mas nós precisamos também aprender a respeitar a convicção das outras pessoas. Quando nós discordamos de alguém, necessariamente não nos tornamos inimigos de alguém. Nós só discordamos, só pensamos de forma diferente. E o que seria de nós enquanto humanidade se todos nós pensássemos da mesma forma? Se todos nós gostássemos das mesmas cores, dos mesmos sabores, né? Qual seria a graça na vida? O que nós iríamos conversar uns com os outros se nós concordássemos com tudo? Poderíamos ser mudos e surdos, não faria a mínima diferença. O que faz o homem evoluir é exatamente isso, essa diferença que nós temos uns dos outros. E essa diferença se dá de acordo com as nossas experiências, de acordo com a nossa idade cronológica, com a nossa idade espiritual. Também se dá pela nossa curiosidade, e a curiosidade nada mais é do que a manifestação da vida, né? Por isso nós queremos conhecer aquilo que nós desconhecemos. E embora isso nos ponha, às vezes, numa condição de sentir medo, chega um determinado momento que a gente vence o medo e a gente vai em busca daquilo que é desconhecido para nós. Se nós pegarmos uma criança de 2 ou 3 anos e a gente deixar ela em um lugar e tem uma porta e a gente dizer para ela assim, quando sairmos, né, não pode abrir aquela porta, todos nós sabemos o que ela vai fazer, né? Assim que a gente sumir, ela vai correr para abrir aquela porta, porque ela quer saber o que tem do outro lado. Isso é a manifestação da vida, isso é a manifestação do sentido de que nós precisamos evoluir, e evoluir é preciso passar por aquilo que é desconhecido, experimentar outras experiências. E definitivamente hoje nós estamos pobres de experiências, né? De experiências novas. Nós estamos nos repetindo, né? Quando a gente usa o termo que nós precisamos nos reinventar, né?
Na psicologia, pelo menos na linha teórica que eu sigo da psicologia, a gente não costuma usar esse prefixo re, né? Re é uma reapresentação, é fazer de novo. Reinventar, né? É fazer outros processos. Agora, inventar é fazer o desconhecido. É ir em busca daquilo que nós não conhecemos, é fazer então a experimentação. E aí nós precisamos então inventar cada vez mais. Vejam bem, não estamos afirmando aqui que o reinventar está incorreto, né? É só que na nossa maneira, na nossa visão, de um ponto de vista da psicologia, que tem muitos pontos de vista diferentes, né? Nós preferimos usar, eu preciso me inventar, né? E não me reinventar. Fazer o novo. Fazer o novo é fazer aquilo que eu não estou habituado a fazer. E isto nos é muito caro, porque nós estamos vivenciando hoje uma sociedade que busca já há muito tempo padronizar comportamentos. E do nosso ponto de vista, este é um erro crucial, porque é impossível padronizar o ser humano. É impossível nós vivermos sempre no objetivo, no concreto, né? Porque nós temos imaginação. E a imaginação me faz pensar em outras possibilidades, em outras formas de buscar aquilo que eu quero, em outras formas de ver, de perceber o mundo. E é preciso que a gente faça isso. E é importante a gente ter noção que a gente faz isso o tempo todo, mas que nós somos podados praticamente o tempo todo, porque hoje nós somos praticamente treinados desde que nascemos para produzir e para consumir. O que significa isso? Nós somos treinados para ganhar dinheiro e gastar dinheiro, não é? Agora, ao longo da pandemia, nos atendimentos na clínica, a gente percebeu o desespero de algumas pessoas porque já estavam alguns dias sem poder ir ao shopping, né? E não significa que sempre que elas iam ao shopping elas podiam comprar alguma coisa. Era o fato de estar no shopping. Só o fato de ir ao shopping já me dá um status diante das pessoas que estão à minha volta, assim. Ah, passei o domingo inteiro no shopping, né? E as pessoas falam isso com uma certa alegria, inclusive com um certo tom de ostentação, assim, né? Ah, passamos os dias no shopping. Talvez a gente pudesse dizer assim, passei o dia na praça, passei o dia na praia, passei o dia no campo, passei o dia na minha rede, em casa, aproveitando a vida, curtindo uma preguiça. E isso não fazia diferença alguma, no sentido de quem é mais feliz, quem pratica isso ou aquilo. Ir ao shopping é uma necessidade que foi criada por esse sistema de sociedade que nós vivemos hoje, né? Ficar numa praça, deitar num gramado, escutar o canto dos pássaros, olhar as flores durante a primavera, olhar um jardim bonito, sentir aquele aroma, né? Sentir o sol na nossa pele, ou experimentar aquele friozinho no nosso rosto quando a gente está bem aquecido, são coisas que talvez tragam mais sentido à vida do que passear no shopping, do que entrar numa loja e comprar roupas. Não que isso não seja bom, né? Mas certamente não deveria ter a importância que nós estamos dando para essas coisas nos dias de hoje, né? Então, o convite que o capítulo Sede Perfeitos nos traz é exatamente esse, assim, para uma avaliação mais profunda de nós mesmos, do que nós somos, do que nós queremos, quais desejos nós temos hoje para a nossa vida e que não sejam desejos criados, que nos chegam pela mídia todos os dias, pela televisão, pelos aparelhos celulares, pelas redes sociais, né? Essas frases prontas que todos os dias proliferam nas redes sociais, que eu não devo criar expectativa nas pessoas, porque isso me frustra, e se eu não tiver expectativa nelas, então eu não vou me frustrar. Se a gente parar para pensar bem, quem de nós tem a condição de viver sem criar expectativas nas outras pessoas? Nós não temos essa condição. Nós criamos expectativas nas outras pessoas porque nós precisamos delas. Elas também agem de maneira a criar expectativas, criar as nossas expectativas em relação a elas, porque elas também precisam de nós. Mas em determinado momento podem pensar o contrário. E é por isso que às vezes nós então nos frustramos, nos decepcionamos. Frustração e decepção são sofrimentos. E hoje nós vivemos uma sociedade que tem ojeriza ao sofrimento, que tem ojeriza à dor. E talvez nós precisemos refletir profundamente a respeito disso. Não há vida sem dor.
Não há vida sem sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. A dor faz parte da vida. Eu sempre faço uma brincadeira de uma comparação de que a dor é igual para todos nós. Todos nós sentimos da mesma forma a dor, mas o sofrimento ele é diferente, não é? E isso é uma comparação grosseira, só para a gente tentar explicar o que a gente quer dizer. É que assim, quando alguém me crava uma agulha aqui, quando eu tenho que tomar uma vacina ou uma injeção, a dor da agulha penetrando na minha pele, ela é igual para todo mundo, mas o sofrimento é diferente. Tanto que algumas pessoas, elas ficam olhando, a pessoa vem e crava ali assim, fica ali um tempo, tira, e ela põe o algodãozinho ali e ela sai dando risada, né? Eu tenho um conhecido que ele foi na farmácia aqui em Alvorada tomar uma injeção certa feita, e aí ele estava lá naquele cantinho que tinha de dar injeção na farmácia. E aí chegou o cara da farmácia, o farmacêutico ali, quando o cara pegou a seringa, que ele aperta um pouquinho para ver se não está entupida, que ele olhou, que ele viu o líquido saindo assim, ele já desmaiou, né? Então a agulha nem chegou perto do braço dele. O sofrimento dele era muito maior, né? Então, nós às vezes sofremos por questões que não são assim tão importantes. É preciso que nós façamos uma reflexão profunda a respeito disso, porque isto vai dizer de qual é a relação que nós estamos tendo hoje com o nosso mundo. Que relação que nós estamos experimentando conosco, com as pessoas que estão à nossa volta, com o ambiente onde nós estamos vivendo. Que cuidados nós estamos tendo conosco, com a nossa saúde física, mental e espiritual. Com a saúde física, mental e espiritual das pessoas que estão ao nosso lado. Como é que nós estamos cuidando do nosso mundo, da natureza? O que nos cabe fazer hoje para iniciarmos de vez esse processo de transformação da Terra, de um planeta de provas e expiações, para um mundo regenerado? Qual é o papel que me cabe, né? É preciso que eu comece a me entender melhor, a entender melhor os processos da vida, a pensar um pouco mais naquilo tudo que está acontecendo na Terra agora. E nós vamos concluir, provavelmente, que não basta eu me ajoelhar num canto no meu quarto, espalmar as mãos, olhar para os céus e ficar pedindo que Deus leve a pandemia embora, que Deus leve todo o sofrimento da Terra embora. Esse sofrimento nos cabe, esse sofrimento nós batalhamos por ele. Esse sofrimento é o que vai nos trazer experiência, é o que vai nos trazer aprendizado. Então, como Kardec e os Espíritos tratam já no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em Bem-aventurados os aflitos, no bem e no mal sofrer. É preciso que quando nós passemos por experiências negativas na nossa vida, sejam elas de ordem espiritual, emocional, material, que nós tiremos os aprendizados necessários. Nada acontece por acaso, nós cremos nisso, ou pelo menos nós dizemos, né, afirmamos crer nisso. Agora nós precisamos demonstrar que nós verdadeiramente cremos nisso, que é necessário que nós façamos a nossa parte, que nós efetivamente tomemos as rédeas de nossas vidas em nossas mãos e que passemos a assumir a responsabilidade que nos cabe, enquanto a nós mesmos, enquanto a nossa relação com o outro e enquanto a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação com Deus. É isso que o Espiritismo nos traz como ensinamento. Quando ele vem colocar luz sobre aquelas coisas que Cristo tinha falado de forma alegórica, né? Agora já não dá mais para a gente dizer, eu não sabia, porque agora nós sabemos da nossa responsabilidade, nós sabemos daquilo que nos toca na criação. Bom, o tempo passa voando, passa correndo, a gente gostaria de ficar aqui por horas conversando, mas não tem como, né? Então, fica o convite, a reflexão de todos, a leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e que cada um de nós possa fazer a sua reflexão, a fim de que nós verdadeiramente comecemos a colocar em prática aquilo que é necessário para fazermos a nossa reforma íntima e que assim nós possamos fazer deste mundo um mundo melhor a cada dia. Vamos encaminhando então o nosso encerramento. Convidamos a todos os irmãos agora para fazer uma prece.
elevando o nosso pensamento a Deus, procurando mentalizar a figura do Mestre Jesus em agradecimento. Obrigado, Pai amado, obrigado, Mestre amigo, por tudo e quanto nos tem dado ao longo de nossas vidas. Te suplicamos, Senhor, que possamos ter a força necessária para atravessarmos este momento de grande sofrimento que todo o planeta experimenta, a fim de que nós possamos tirar dessas mazelas o aprendizado necessário para que logo ali na frente possamos efetivamente fazer a transformação que esse mundo necessita, de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Obrigado, Pai amado, obrigado, Mestre amigo, e pedimos que ao sair daqui possamos carregar conosco todas as bênçãos que derramas sobre nós neste momento e que possamos dividi-las com todos aqueles que convivam à nossa volta. Mais uma vez te agradecemos e especialmente a presença amiga dos benfeitores espirituais dessa casa durante esse trabalho. E que assim seja.